uma pergunta que fizeram no Instagram, a pergunta de Nairton Santos. O que acha de pastores que não cumprem um distanciamento social e das igrejas que não respeitam os decretos? Bom, essa questão é uma questão muito delicada, tá certo? E que envolve, na minha opinião, a equação de 3 pontos que a gente tem que levar em conta. O primeiro é a questão da necessidade do congregar. Do ponto de vista teológico, a Bíblia diz: não deixai-vos de congregar, como é de costume. Então, é um imperativo para a vida da igreja a reunião, o congregar. Isso é imperativo. Então, isso é um ponto a ser levado. Dentro desse ponto ainda, do congregar, agora não do ponto de vista teológico, mas do ponto de vista jurídico, constitucional, a nossa lei garante, né, isso na Constituição, nosso exercício de liberdade religiosa. Então, isso é um ponto. O primeiro ponto é esse. Segundo, é a submissão às autoridades. Né? A gente, nós cristãos, nós somos cristãos e somos brasileiros, cidadãos, temos uma dupla cidadania, né? Devemos, como cristão, submeter as nossas autoridades às suas leis. A Bíblia fala isso. Né? Então, esse é outro ponto, porque esses decretos vêm de uma autoridade. E o terceiro ponto, né, nessa equação difícil de resolver, é a questão do amor ao próximo, porque o distanciamento social, esse uso de máscara e tal, ou até o lockdown, né, é tendo em vista a tentativa de frear o avanço da coronavírus. Então, que tem como um fim a preocupação pelo bem-estar do próximo. Então, isso são 3 pontos que você tem que levar em consideração. Então, eu não posso, de forma nenhuma, condenar alguém que abre uma igreja, mesmo no lockdown, se ele ponderou isso e entendeu que naquela conjuntura, naquela situação da igreja dele, ele poderia fazer isso. Tendo e partindo do fato de que aquele colega o fez com muito temor, com muita sabedoria, analisou todas as coisas e está motivado pelas motivações corretas, então eu não vou condenar alguém que abre a igreja. Como eu também não devo condenar alguém, né, que por uma decisão achou que naquela estrutura ele deveria fechar a igreja. Tá certo? Então a gente não tem uma lei para estabelecer assim, todo mundo deve fechar, todo mundo deve abrir. Acho que situações devem ser analisadas caso por caso e a gente ter essa compreensão. Agora, há pessoas, e eu não sou ingênuo, pastores, né, que querem abrir por motivações financeiras, porque a arrecadação não está vindo. E eu sei que existem pessoas, eu penso que existem pessoas preocupadas com esse elemento, que não deveria ser o foco, né? Então, existem esses aspectos, eu penso que existem pessoas com essas motivações. Mas a decisão de abrir e fechar é uma decisão que requer muita sabedoria, para analisar cada situação. Particularmente, eu tenho muita dificuldade quando o Estado quer se intrometer e quer forçar essa situação em cima da igreja. Eu tenho dificuldade, porque isso pode ser um precedente no futuro para outras coisas, tá certo? Então eu tenho uma dificuldade. Respeito, escuto, mas eu acho que é uma interferência muito forte. Entendo que seja só por um momento, por uma situação circunstancial, e que isso não abra precedente para outras situações de intervenções indevidas. Deixa eu lhe fazer uma pergunta mais direta. A Igreja Batista Filadélfia, o senhor vai abrir, não é a decisão do senhor, né? Um grupo de... A minha decisão tem um peso, mas eu trabalho com um conselho, com presbitério. Vai abrir? Atualmente, até agora, nós não decidimos. A gente está esperando um pouco essa questão que está no STF. Eu resolvi dar uma parada, a gente discutiu um pouco sobre os prós e os contras. Nós consultamos os médicos da igreja, é bom saber disso. A gente avalia, temos dentro da equipe da liderança 2 médicos que estão dentro
do Senado, atendendo. Tem uma infectologista na classe de novos membros, né, uma médica que está na classe de novos membros. Eu também faço consulta a ela para ter esse dado da situação da pandemia, para ser um dado que eu vou usar na decisão, né? Então, isso é um ponto. Há também, como eu te disse, o dado do decreto político que a gente tem que lidar e da necessidade de congregar. Então, a gente não decidiu, tá de stand-by, né? Tá assim, sobre a mesa a questão, esperando as coisas ficarem um pouquinho mais claras. E eu acho que, principalmente, talvez esse quadro da pandemia tá uma arrefecida. Eu acho que é o dado mais importante. Mas eu sinto muito. Eu fico num dilema grande, irmão, Alexandre, da ausência das pessoas. Porque para haver culto é interessante. Eu prego lá domingo, eu sou filmado, a gente canta, mas não é a mesma coisa. Não é um culto. Assim, do ponto de vista teológico, não é culto. Né? A gente chama de culto online, até é uma coisa assim meio sem sentido. Assim. A gente chama porque, né? Mas a natureza do culto, a liturgia de um culto não está presente, porque falta a pessoa. Culto é ajuntamento de pessoas, não é ajuntamento online, é ajuntamento presencial, né? Tanto que a Bíblia diz: saudai uns aos outros com ósculo santo, tem essa interatividade, essa vida. A gente é edificado não só pela pregação da palavra, ela é um elemento importantíssimo do culto, mas a gente é edificado pela vida dos irmãos, pelos louvores congregacionais, pelo aquele momento. É tanto que você pode filmar um culto e dizer assim: olha, você pode assistir um culto e dizer: benção, aquele momento assim, foi maravilhoso. Aí vocês assistem o culto. Assistir um culto online não tem a mesma dimensão do que viver a experiência de um culto presencial. Não tem. Então, dentro do culto tem a esse comunhão, é um outro né? lado que eu tenho que pesar. Eu não posso abrir mão disso. De forma que, se essa situação se esticar a um ponto de que eu sinta que a igreja está sendo enfraquecida, está entendendo? Porque igreja é ajuntamento, é a comunidade. Então, o distanciamento, por mais que a gente use os instrumentos da mídia para interagir, que a gente tem isso a nosso favor, ela causa um dano à vida da igreja. Ela enfraquece e das pessoas, a vida das pessoas, né? Tem. Ela é essencial. É essencial. Não tem o que discutir. A vida da igreja, para o bem do indivíduo, para o bem da família, para o bem da sociedade, é essencial. Então, até onde eu, como pastor, vou ficar segurando uma situação em que há um dano, um risco da saúde, mas há um outro risco tão grave quanto, ou mais grave do que a vida espiritual, a vida cristã. Então, eu sou uma pessoa que tem limite. Tá entendendo? Eu não vou... tu vai submeter-se ao decreto ad eterno. De forma nenhuma. Eu acho que existe um ponto de saturação nisso. E a gente não pode ficar refém disso para sempre. Para sempre. Ou por um tempo indeterminado, arriscando a estrutura, a beleza da igreja. A igreja não é prédio, as pessoas com esse discurso bobalhado. Não é isso que é prédio. A igreja é vida, é reunião, é ajuntamento. E é por não ser prédio que não pode ser online, exatamente, né? A igreja, claro que não é só o culto, mas ela é o culto também. E ele é um dos elementos importantes da vida da igreja. Mais que respondido, né? Legal. Acho que o senhor falou de todos os pontos aí do legal. Até refleti algumas coisas aqui, fiquei refletindo aqui. A pessoa não quis se identificar, teve muito que não quis se identificar, sabe? Eu acho que é porque tem medo de estar atacando. Não, qualquer coisa Qualquer coisa... Eu deixo pra você a pergunta. Tá. Como reagiria se um travesti entrasse na sua igreja?